Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração e hoje eu trouxe novamente, porque tem muito material, dá para ficar falando desse livro aí, né, por mais de ano aí, né. Então eu trouxe novamente o Diálogo com as Sombras, que é do Hermínio Corrêa de Miranda, Teoria e Prática, né, Diálogo com as Sombras, tem esse nome meio sinistro, mas ele é uma verdadeira faculdade da mediunidade, do trabalho mediúnico, nas reuniões mediúnicas no Centro Espírita. Então eu sempre digo e repito, este livro é obrigatório para quem quer trabalhar no centro, para quem quer desenvolver a sua mediunidade, para compreender o plano espiritual, como age, e principalmente para quem está dentro do Centro Espírita, tá? Então, meus amigos, eu puxei um assunto aqui chamado linguagem enérgica. Lembra que eu falei aí no vídeo de quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, né? Sobre a doutrinação, falei sobre a fixação mental, falei sobre doutrinação no dia 28 de junho de 2021, né, que são os vídeos da semana, de 28/6 de 2021 até 2/7 de 2021. Então, nesta semana eu falei muito sobre doutrinação. E aqui é um complemento, né, que é no capítulo que ele fala sobre linguagem enérgica, do dialogador, aquele que doutrina o espírito. E isso serve também para médiuns, quando eles se deparam com espíritos sofredores ou vingativos que querem dialogar com ele. Não é só sobre o doutrinador na reunião mediúnica. E olha o que ele diz aqui, né, sobre como você dialogar de forma enérgica. Sem dúvida alguma, a tônica do nosso diálogo com os irmãos desnorteados é a paciência apoiada na compreensão, na tolerância. Nada de precipitações e ansiedades. Basta as ansiedades do irmão que nos visita e se pretendemos minorá-las, temos que contrapor as suas aflições à nossa tranquilidade. Se o companheiro é agressivo e violento, o esforço deve ser redobrado da nossa parte em não nos deixarmos envolver pela sua faixa. A voz precisa continuar calma em tom afável, sem precisar ser melosa, mas é imprescindível que seja sustentada pela mais absoluta sinceridade e por um legítimo sentimento de amor fraterno sem pieguice. Então olha que importante que ele diz aqui. Ele está falando de quando nós temos que ser enérgicos. Você não vai brigar com o espírito, você vai ser assertivo, você vai ser direto, tá? E sempre, como ele falou aqui, ó, muita paciência, tá? E ele diz aqui, isto não exclui, por certo, a necessidade, às vezes, de uma palavra mais enérgica, mas o momento de dizê-la tem que ser buscado com extrema sensibilidade, tato e oportunidade. E, se for necessário dizê-la, é preciso que a voz não se altere a ponto de soar violenta, autoritária ou rude. Olha que importante o que ele está dizendo. A energia não está no tom de voz, mas naquilo que dizemos. Olha que importante o que ele falou. O doutrinador ele não pode acreditar que ele está ali para competir, para vencer o espírito, para ele ser, digamos, o enviado de Deus, que vai determinar o que deve ser. Não funciona assim. Se ele mostrar desequilíbrio, ele vai estar entrando no mesmo campo vibratório daquele espírito que está ali. Se ele entrar no campo da raiva para dialogar, ele vai estar entrando na mesma faixa vibracional do espírito que está ali com raiva. Ou seja, nada do que ele falar vai ter efeito. Ele não vai atingir o coração daquele espírito. Ele não vai atingir a mente dele de forma lógica, coerente. O que aquele espírito vai ver? Um oponente. Ele vai ver um oponente em você. Ele não vai ver alguém tentando lhe ajudar. Então veja como é importante a postura do doutrinador. Então ser enérgico é ser direto, assertivo, porém tolerante, calmo e equilibrado, tá? Não são com palavras rudes. Eu vou pular aqui um pedaço, porque o capítulo é extenso, tá? Ele conta toda uma história aqui, um caso, né? Porque senão ficaria muito longa. Então eu vou mais para frente para outro parágrafo. E ele diz o seguinte, em casos excepcionais sobre condições especiais, mentores espirituais presentes incorporam-se em outros médiums para doutrinar o espírito manifestado. É comum nesses casos falarem com inusitada energia e firmeza, e no entanto sem o menor traço de rancor, de impaciência, de agressividade. Um desses companheiros amados certa vez disse basta
com incontestável autoridade, ao espírito que deblaterava com arrogância e impertinência. Então viram um exemplo que ele deu aqui? Isso é muito comum acontecer nas reuniões mediúnicas. Às vezes o doutrinador que está ali conversando, ele precisa de um suporte. Não quer dizer que ele não deu conta, não quer dizer que ele foi ineficiente, não. Gente, a casa tem auxílios de diversas formas e são uma equipe. Então vem um outro médium, onde um mentor incorpora nele e vem auxiliar na doutrinação. E às vezes até toma frente da doutrinação. Isso é normal, não existe competição aí, né? É normal acontecer. E normalmente os mentores são bastante incisivos, né? Eu já vi muitas essas cenas, né, deles virem assim, né, e dizer que acabou ali a brincadeira, né? E ele continua aqui. O problema da palavra enérgica é, pois, extremamente delicado. Se pronunciada antes da hora, no momento inoportuno, pode acarretar inconvenientes e perigos incontornáveis, pois que não podemos esquecer-nos de que os espíritos desarvorados empenham-se com extraordinário vigor e habilidade em arrastar-nos para a alteração e o conflito, clima em que se sentem muito mais à vontade do que o doutrinador. Então viram que é muito comum o espírito que já vem vingativo ou com raiva, ele vai querer puxar os sentimentos de agressividade do doutrinador para desestabilizar ele, comprovar que aquela reunião mediúnica ali não tem efeito, que ninguém está ali pelo bem, na verdade todo mundo está ali pelo mal. Eles adoram isso, tentar provar esse tipo de coisa, né? Que eles não representam Deus, mas sim querem aprisionar aquele espírito, né? Então, por isso que devemos ter a paciência. E ele continua aqui, ó. Eu falei aqui o clima em que se sente muita vontade, né, do que o doutrinador. Se este topar a briga, estará arriscando-se a sérias e imprevisíveis dificuldades. Não se pode, por outro lado, revelar-se temeroso e intimidado. Este meio termo entre destemor e intrepidez é a marca que distingue um doutrinador razoável de um incapaz, pois os bons mesmo são raríssimos. E é verdade, bons doutrinadores não são fáceis de encontrar. Aquele que se julga um bom doutrinador está a caminho da sua própria perda, pois começa a ficar vaidoso. Olha que importante, a vaidade, gente, na doutrinação, ela corrói o doutrinador e ele acaba se perdendo. Os próprios espíritos desequilibrados encarregam-se de demonstrar que não há doutrinadores impecáveis. Muitas vezes envolvem, enganam e mistificam. Se o doutrinador julga-se invulnerável e infalível, está perdido. É melhor passar suas atribuições para outro que, embora não tão qualificado intelectualmente, tenha melhor condição se conseguir manter-se ao mesmo tempo firme e humilde. A interferência enérgica é, pois, uma questão de oportunidade. Precisa ser decidida à vista da psicologia do próprio espírito manifestante e da maneira sugerida pela intuição do momento. Nunca deve ir à agressividade, à irritação, à cólera, e jamais ao desafio. Qualquer um de nós redobra suas energias quando desafiado. É humano, incontestavelmente humano, esse impulso. Quando alguém põe em dúvida um que seja dos nossos mais modestos atributos, tratamos logo de provar que, ao contrário, é naquilo que somos bons. Então vejam, quando um mau espírito contrapõe a gente com um argumento, doutrinador, né? O que é o primeiro impulso humano? É dizer que você é o contrário do que você está dizendo. E uma das coisas que mais desarma os espíritos teimosos, maus, né, briguentos, é você aceitar. Né? Quando ele diz assim, eu sou mau, mas você também é. Você tem que dizer, claro, eu sou humano, estou encarnado, estou tentando me superar. Mas nós precisamos superar o mal dentro de nós. O doutrinador nunca pode ficar competindo, dizendo que ele não é. Até porque ele está aqui na Terra encarnado, porque ele comete erros. Porque ele está tentando se curar. Pode-se dizer que nós estamos pior que o espírito desencarnado, porque ele já superou a carne, nós não. Então nós temos que ser muito astuciosos, né, para tratar esses espíritos e ter muita inteligência, ler muito, ter muito conhecimento, né, e nunca topar briga, como ele diz aqui, né? Nunca aceitar desafio. Não é um desafio de egos. Você está ali para socorrer, para auxiliar. Você é o terapeuta daquele espírito. E terapeuta não briga com você, né?
Então, meus amigos, eu vou resumir aqui, né, porque tem mais textos sobre isso. Quem quiser mais material é só abordar lá o livro. É um livro que é razoavelmente fácil de encontrar na internet, você encontra bastante lá na FEB, na livraria da FEB, tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo de inspiração. Até a próxima. Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras.